Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com os livros que eu li durante esse mês de leituras da editora favorita, a Lard. E eu quero comentar um pouquinho sobre cada um desses livros e como foram essas experiências de leitura. Como vocês podem ver aqui no canal, tem resenha literária, tem vlog de leitura. Então, espero que tenham gostado dos conteúdos que eu fiz esse mês. Se ainda não assistiram, aproveitem lá para conferir. Mas, bora falar um pouquinho aqui, né, rapidinho, sobre esses livros que me conquistaram completamente e que são bem diferentes um do outro, mas muito interessantes. Então, o primeiro que eu li foi o Código Veritas. E esse livro aqui vai trazer uma vibe bem de ficção científica, mas de um jeito que a gente começa a leitura e fica meio assim, gente, o que está acontecendo? Porque esse personagem principal, ele não é uma pessoa muito confiável, nem exatamente legal. Só que a história vai seguindo e a gente vai se apegando a outros personagens. E a história vai tomando um rumo tão intrigante que no final das contas a gente está refletindo sobre coisas relacionadas ao ser humano, à religiosidade, à vida e até ao significado do que a gente busca e do que a gente escolhe, né, enfatizar na nossa vida. Então foi uma leitura muito boa que eu simplesmente adorei. E assim, tem também aqui uma carta que veio com esse livro. E essa carta me conquistou de um jeito que, gente, a carta, olha, tanto a carta que tá no livro quanto essa carta que veio como um bônus são, assim, pra mim, as melhores partes dessa obra. Então, assim, se você gosta desse tipo de livro e tá curioso para conhecer, dê uma oportunidade. O segundo que eu li foi o Mitologia Eslava. E nesse aqui a gente vai conhecer vários autores falando sobre deuses e alguns elementos da mitologia eslava. Então é uma leitura bem diferenciada por isso. Eu gosto muito de antologias, né? Porque a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho da escrita de vários autores diferentes. E aqui a gente vai ter histórias que vão nos conquistar e nos fazer ficar pensando, né? Sobre todos esses aspectos diferenciados em relação à cultura e também a esses elementos que fazem parte das tradições, né? E o livro é muito interessante porque vem aqui falando um pouquinho sobre o elemento que vai estar no conto, né? Contando um pouquinho sobre ele, e aí a gente tem a história. Então é bem interessante a leitura. No vlog de leitura eu falo também sobre esse livro e falo sobre os meus contos favoritos. E vamos para a próxima indicação, né? Melhor, o próximo comentário. E é do livro Incondicional. Gente, esse livro aqui também é uma antologia. E é uma antologia sobre cachorrinhos. São histórias muito emocionantes. Tem cada uma mostrando, assim, o vínculo, né, entre os animais e os seres humanos. E é muito bonito de ver essa amizade, essa conexão e como os animais conseguem iluminar a nossa vida. Eu acho isso muito bonito, encantador. E assim, nesse livro aqui, eu chorei com algumas das histórias, mas foi até difícil tentar pensar nos contos, né, que foram os meus favoritos. Então, para poder separar alguns para mencionar aqui, foi bem difícil porque, tipo, eu amei quase todos, assim, demais. Então, o primeiro, né, que é o Lições, me emocionou muito. O que se chama Aruk também. E tem um outro que é Uma Vida. O Preço do Amor também é um conto muito bonito. E assim, eu acho muito interessante como essas histórias mostram o vínculo entre a pessoa e o animalzinho, mas é emocionante também quando a gente tem essas histórias como essa, O Preço do Amor, que a gente tem ali uma criança, e uma criança tentando entender muitas coisas, né, do cotidiano daquela forma simples e inocente da criança, e ali tem uma mulher que está tentando explicar, né, e ela vai explicando de uma forma muito singela. Então, assim, é um livro muito acolhedor. Para quem ama animais, independente de cachorro ou gato, é uma leitura que vai aquecer o coração. E, por último, eu tenho o Avante,
que é um livro espetacular de ficção científica. E, gente, eu falei bastante dele na resenha, mas vocês precisam conhecer essa obra, porque é maravilhosa demais. A gente tem aqui uma personagem que está vivendo muitos desafios, está correndo atrás para poder realizar o sonho dela, né, de conhecer o cosmos, viajar para o espaço, e a gente vai vendo essa jornada dela enquanto ela enfrenta muitos desafios. O mundo tá caótico, tem muita coisa acontecendo e a gente vai vendo alguns mistérios surgindo ali e a gente termina curioso para saber sobre a continuação dessa obra também. Então, assim, esses foram os 4 livros que eu li durante esse mês, né, focando nos livros da Editora Lard. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando e continua comentando sobre os livros da Lard lá no Instagram e também em conteúdos aqui no YouTube.